Estamos começando mais um programa Conexão Corporativa aqui na Rádio Mega Brasil. Eu sou o Thiago Hermano, jornalista e networker, e todas as semanas nós trazemos uma convidada ou um convidado especial aqui para o programa para falar sobre relacionamento, para falar sobre sociedade, comportamentos, marketing e, claro, sempre falando de gente. Vamos falar de carreira, vamos falar de negócios, mas o tema de hoje é um tema muito mais interessante e que todo brasileiro ficou de olho nos últimos meses, né? Na verdade, nos últimos anos. Eu estou aqui com o Mário Lewandowski, que é especialista em eleições. Eu não vou nem dizer que ele é somente marqueteiro, porque esse é só um pedaço. O Mário vai contar um pouco para a gente. Seja muito bem-vindo ao Conexão Corporativa, Mário. Muito obrigado, viu, Thiago? Como você disse, eu gosto de falar sobre especialidade em eleições, porque muitas vezes a gente esquece como o processo democrático permeia as nossas vidas. A gente pensa em eleições de 2 em 2 anos para, ora, presidente, deputado, ora, prefeito e vereador, né, senadores também, mas a gente se esquece que muito do que nós fazemos são decisões tomadas em conjunto. E uma eleição nada mais é do que uma decisão tomada em conjunto que tem um processo a ser seguido. Mas, como você disse aqui, vai muito além agora, está todo mundo olhando muito para a questão eleitoral. Eu vou dizer que, na verdade, eu tenho interesse sobre esse assunto há muito tempo. Né? Desde a época da faculdade, quando eu fiz uma monografia, a minha formação em economia, e fiz uma monografia sobre estudo de jogos e incentivos no processo eleitoral. E você começa a prestar atenção que, dependendo da mudança das regras, você tem um resultado completamente diferente, né? O ambiente muda um pouco a forma como nós trabalhamos. Não sou advogado, eu acho que para alguns advogados talvez isso seja natural e óbvio, né? Mas alguns de nós vai aprendendo na prática aí como essas coisas funcionam. É um prazer estar aqui com vocês e espero que um pouquinho da minha história, da minha trajetória, algumas dessas ideias aqui possam ajudar a abrir a cabeça do pessoal de como o processo democrático e eleições são importantes. Não só as eleições oficiais, né, políticas, partidárias de 2 em 2 anos, mas também algumas eleições mais simples, desde eleições de condomínio, eleições nos seus clubes, associação comercial. Tudo isso faz parte da nossa vida cívica e é uma ótima oportunidade para se criar uma rede de contatos ampla. Ô Mário, você falou já aqui um tema interessante que a gente vai explorar com mais profundidade, mas antes queria saber, de onde você veio profissionalmente? Como você acabou caindo no ambiente de formação política e, ao mesmo tempo, desenvolvendo, né, a carreira desses profissionais para que eles consigam atingir seus objetivos, que muitas vezes são as eleições, chegar lá, né, chegar ao poder. Como começou a sua história? De onde você veio, Mário? Então vamos lá. Eu queria começar primeiro. Eu estudei num colégio aqui em São Paulo mesmo, americano, no qual, por conta do formato americano, você dava uma certa relevância para eleições de representantes de turma, porque muitos dos meus colegas foram fazer faculdade nos Estados Unidos, e quando você vai fazer faculdade fora do país, especialmente nos Estados Unidos, eles levam muito em consideração atividades extracurriculares. E você ser presidente de um corpo estudantil é visto como um sinal de liderança. Então, eu tive minha primeira experiência eleitoral aí, propriamente dita, numa eleição para representante de turma. Uma eleição muito curiosa, na verdade, porque a garota que era a única que queria se candidatar, eu não queria me candidatar, só que eu era muito bem quisto pelos amigos e ninguém gostava da garota. Então, me incentivaram a lançar uma candidatura. Mas nessa época da minha vida eu estava mais preocupado com outras coisas, e então eu sentei para conversar com ela, tivemos uma conversa franca, né, cumprida, de que a turma não queria que ela fosse a representante da sala, então se ela fosse sair candidata, eu sairia e eu provavelmente levaria o pleito. Nisso ela conversou comigo, me disse que então, nesse caso, não vamos sair ninguém, vamos ficar sem representante de turma, e no dia seguinte, quando as inscrições deviam ser inscritas, eu dei o acordo por certo e líquido, descobri no final do dia que ela havia inscrito ela mesma, a chapa dela. Foi a sua primeira inocência política. Foi minha primeira traição política, Thiago. Talvez 14, 15 anos, foi minha primeira traição política.
E foi muito curioso, porque é caindo que se aprende, né? É caindo que se levantando de novo se aprende algumas lições. E daí uma das coisas que começou a se formar na minha cabeça foi a importância do procedimento e do processo. Não bastava o fato de que a turma inteira talvez quisesse me eleger ali, né? Inclusive eu lembro que a gente organizou no dia seguinte quase uma manifestação, isso nos idos de 2003, 2004, uma manifestação dentro da escola pedindo a renúncia da candidata. E aí já começou então, ou seja, dessa brincadeira que nós estamos fazendo da traição política, já nasceu ali um articulador político. O que acaba acontecendo é que, bom, primeiro, você é uma situação para ficar muito chateado, obviamente, com o passar do tempo na política você vai aprendendo que isso é uma coisa natural. Na verdade, um dos principais trabalhos do político e das pessoas envolvidas no processo eleitoral é estar bem informado acerca do que está acontecendo. Eu vou te dizer que se isso tivesse acontecido comigo hoje, eu teria alguém acompanhando ela para ter certeza que no momento que ela entregasse a ficha de candidatura, a nossa fosse entregue ao mesmo tempo, para garantir pelo menos o cumprimento na marra do compromisso. Então tem alguns aprendizados que o marketing político pode trazer também para a vida e carreira de quem está nos ouvindo, né, Mário? Quais são algumas dessas tags, desses adjetivos, dessas qualidades que você acredita que as pessoas devam aproveitar desse ponto até aqui o que você falou? Eu vou seguir aqui o meu histórico e com algumas das eleições marcantes pelas quais eu passei, eu acho que tem alguns pontos interessantes e algumas lições a serem aprendidas. Então eu diria que essa primeira eleição no colegial lá foi uma lição de desconfiança, de que desconfiança tem que ser um instinto básico de qualquer um envolvido num processo eleitoral de decisão. Segundo ponto, quando eu entrei na faculdade, eu, por ter estudado no colégio americano, tinha uma vontade muito grande de praticar esportes. E, infelizmente, aqui não é como nos Estados Unidos, né? A política esportiva universitária não é a mesma coisa que lá. Acabei procurando algumas alternativas e fui parar no futebol americano. Tive o prazer de fundar o São Paulo Storm, o primeiro time de futebol americano aqui da capital, um dos 9 primeiros do Brasil, e fui presidente do torneio Touchdown, que foi o primeiro campeonato brasileiro de futebol americano. Isso nos meus tenros 19 anos, montando a estrutura do torneio Touchdown, junto com algumas pessoas mais velhas e mais experientes do que eu me vi na situação de montar a arquitetura do campeonato. E dei uma pesquisada para ver como funcionava em outros lugares. Quem manda? São os times, são os jogadores, é uma empresa na qual você tem uma hierarquia bem definida e um manda-chuva, é uma associação na qual você tem associados que eventualmente votam para trocar a presidência. No caso de disputas internas, quem que representa quem. E no primeiro torneio Touchdown, nós montamos uma estrutura com o nosso grupo gestor, do qual eu presidia, e tinham 3 outros representantes no grupo gestor. O voto de Minerva era meu. E as outras pessoas representavam determinadas divisões. Então a divisão do Sul, que era composta pelo time do Curitiba Crocodiles, hoje em dia é um histórico de grande campeão, né? O Curitiba Brown Spiders, que hoje em dia foi fundido com outra equipe, e o Joinville Gladiators. E o representante desse grupo todo era o cara que representava uma dessas equipes. Ocorre que a rivalidade dentro do grupo era muito grande. Então nós montamos um arcabouço democrático no qual o representante de um determinado grupo era, na verdade, uma das partes interessadas. Um óbvio conflito de interesse. Até porque eu queria, na verdade, fazer uma pergunta no meio disso, Mário. Há vácuo de poder no poder? Não existe. Não existe. Né? Essas coisas se mexem muito rápido. Né? Por isso que eu disse que a perspicácia e a desconfiança talvez sejam elementos chaves de quem quer se envolver com o processo eleitoral. Eu tenho um perfil muito conciliador sempre, e no final das contas, o torneio 2009, o torneio Touchdown 2009 foi um sucesso, retumbante, primeiro campeonato brasileiro, enfim, mas aprendemos, por exemplo, de que tínhamos que montar uma estrutura onde cada um falava por si próprio, que esse negócio de representação indireta, como o Brasil reconheceu aí em 85, né, nas diretas já e tudo mais, é muito difícil de se ter. Se existe qualquer tipo de conflito de interesse, o negócio não só desanda, mas pode descambar para uma revolução. Olha, Mário, vários aprendizados e isso que a gente só está na ponta. Eu queria intercalar, entendendo a sua história, porque eu estou gostando desse formato. Vamos e voltamos, ok?
Mário, agora pensando sobre a questão de grupos, né? A nossa temática do programa, você sabe que é networking. Nós acreditamos que relacionamentos valem mais do que só dinheiro, né? Algumas pessoas ficam irritadas quando ouvem o só dinheiro, né? Elas acham que isso é tudo. Das suas percepções, tanto do ambiente esportivo, que o coletivo é muito forte, que a participação do grupo é necessária para se conseguir atingir objetivos, né? Você precisa disso. Quanto na política, em que grupos, depende só se for o seu, e olha que é um grupo muito bem fechado, amarrado e com desconfiança. Como você acha que as relações coletivas se conectam nesses dois ambientes, né? É possível se trabalhar daqui para frente com mais colaboração ou realmente tem que ter mais desconfiança? Não estou falando só do político, não. Estou falando do geral. Eu vou fazer um salto, então, mais recente agora para essas últimas eleições. Uma das campanhas que minha agência estava trabalhando na parte de comunicação... Qual o nome da sua agência? A Contra-Ataque, Inteligência e Marketing. A Contra-Ataque, nós trabalhamos em algumas campanhas, em geral trabalhamos só com campanha de deputado, quando a gente fala de campanha estrito senso, e estava tendo uma conversa, vou reproduzir aqui uma conversa que eu tive com um amigo meu, que algumas das campanhas que nós estávamos trabalhando que tinham recursos, estavam bem estruturadas, não pareciam campanhas. Pareciam campanhas publicitárias de agência e não campanha política. E a gente estava filosofando e chegamos à conclusão que a razão que não parecia campanha política é que campanha política você come o pão que o diabo amassou, né? As dificuldades são grandes, falta-se dinheiro, falta-se recurso, e você tem um objetivo muito claro. Muitas pessoas fazem analogia de campanha com guerra, tá? Não tinha, nessa campanha as coisas estavam indo muito bem, a estrutura estava muito redondinha, né? E a parte curiosa é que você falou sobre a criação de vínculos e laços. Eu sou da filosofia que nada melhor para criar vínculos e laços do que sofrer junto com uma pessoa. Especialmente na reta final, quando você está suando frio, você sofre junto, né? É mais ou menos torcida de futebol para a seleção brasileira jogando Copa do Mundo. Eu nem gosto de futebol, mas estamos juntos ali, todo mundo, naquela energia, é isso? É um pouco disso misturado com aquele ambiente de desconfiança que eu te falei. Como na política ninguém confia em ninguém, ou a primeira reação é não confiar, você eventualmente aprende a confiar nas pessoas com quem você está trabalhando junto, a entender qual é o mérito e a função de cada pessoa, e você cria vínculos e laços muito duradouros e fortes, exatamente porque você precisou superar essa desconfiança num processo onde os dois sofreram juntos e viram o valor um do outro. Uma perspectiva nova, eu nunca tinha ouvido isso. Acho interessantíssimo você comentar sobre essa perspectiva do atuar com pessoas. Fica um aprendizado muito interessante, né? Atuar com pessoas que você desconfia e transformar isso em confiança, né? A confiança vem mais forte, né? Porque num ambiente onde ninguém consegue realmente acreditar que o outro está trabalhando por nós, né? Quando você encontra uma pessoa, você vai medindo até um dado momento que você fala, tá ok, tenha confiança até a página 2 também, né? Mas tem essa questão de você aprender a confiar nas pessoas e você necessariamente precisa trabalhar em grupo. Porque a política ela é feita em grupo, seja na associação, pode ser no seu próprio. Eu participei recentemente de uma reunião de condomínio lá no meu prédio, eu sou bem atuante na reunião de condomínio, e lá nós... É ótima reunião condominial. É um dos grandes desafios da vida, né? Viver em sociedade. Ali é um ambiente puro de política mesmo em que tem uma participação popular e que você ouve diretamente, você sente a energia das pessoas. Talvez seja mais agressivo que o ambiente político, né? Que você tem uma proteção. Não é uma questão de ser mais agressivo, é a diferença de você trabalhar com amadores ou com profissionais, tá, Thiago? Porque raramente os seus moradores do seu prédio são profissionais da política e da articulação. Mas muitas dessas coisas são intuitivas. Mas eu digo isso para dizer o seguinte, mesmo na minha reunião de condomínio, quando você compõe junto com outras pessoas para articular um voto em relação a uma determinada medida que está sendo proposta, aí mesmo você precisa entender quais são os interesses da outra parte. Isso que a gente está passando agora é uma aliança pontual ou tem um potencial para ser algo muito mais amplo? E ao passo que você vai encontrando semelhanças, sejam semelhanças de caráter, sejam semelhanças ideológicas, ou seja simplesmente simpatia
você vai fortalecendo alguns desses laços. Né? Confiança demora para se construir, mas uma vez construída, ela tende a se manter forte, especialmente se as duas pessoas entenderem a importância daquele vínculo. Esse tema está muito bom, Mário. No próximo bloco nós vamos falar um pouco sobre essa questão dos vínculos, sobre essa palavra aqui, na verdade, um adjetivo muito importante que hoje chama-se confiança. Ter confiança hoje em todos os ambientes é fundamental. E você está trazendo aqui para a gente uma riqueza de informações sobre o ambiente político, fazendo comparações com outros grupos, e eu tenho certeza que no próximo bloco a gente vai aprender muito mais. O programa Conexão Corporativa tem por objetivo mostrar como relacionamentos podem valer muito mais do que apenas dinheiro. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Você está ouvindo o programa Conexão Corporativa. A apresentação do jornalista, consultor de comunicação e networking, Tiago Hermano. Voltamos com o programa Conexão Corporativa aqui na Rádio Mega Brasil. Hoje nós estamos recebendo um convidado especial, o Mário Lewandowski, que é um articulador político, estratégico, também articulador da Contra-Ataque, a agência de inteligência, de comunicação, marketing. Mário, você estava falando no bloco anterior sobre como funciona o ambiente coletivo da política, a relação de poder. Agora, nesse segundo bloco, vamos falar um pouquinho sobre como isso pode ser entendido empresarialmente. Queria que você trouxesse alguns pontos que tenham conexões com o ambiente empresarial dentro da política. Quais são as situações que você já vivenciou e que podem colaborar? Eu vou começar com uma coisa que é muito objetiva primeiro. Tá? Eu sou da filosofia de que é obrigação de todo empresário, e isso vale também para altos executivos, isso vale para qualquer profissional. Hoje em dia tem-se um certo preconceito contra sindicatos, por exemplo, contra associações de classe, e a primeira coisa que eu acho que é muito importante é isso: as pessoas esquecem o papel fundamental dessas entidades que representam grupos de pessoas. Seja você um funcionário que milita eventualmente num sindicato, ou pelo menos está a par do que está acontecendo no seu sindicato, até uma empresa que milita numa associação, que milita numa associação de empresas, que participa disso daí, é parte da nossa vida pública. Muitas dos problemas que nós vivemos nas nossas empresas, especialmente empresas de pequeno e médio porte, elas não têm o peso para resolver os seus problemas sozinhos muitas das vezes. Tem muita coisa que você pode fazer em casa, né? Ajustar custo, procurar novos clientes, adotar estratégias agressivas ou criativas. Agora, algumas questões são conjunturais. E quando o assunto é conjuntural, a empresa ou o empresário, ele precisa se envolver com outros empresários que têm o mesmo problema. Eu gosto muito, o meu escritório é próximo do restaurante Nelos, lá em Pinheiros, e eu sou muito amigo de um dos donos lá, e a gente conversou bastante na época que teve uma alta no preço dos tomates e houve um boicote de restaurantes italianos no tomate para tentar reduzir o preço. Essa é uma atitude em conjunto, e esse é o espírito do associativismo. Em alguns lugares no Sul, hoje em dia eu participo ativamente da Confederação Nacional dos Jovens Empresários, a CONAGE, assim como do Comitê de Jovens Empresários da Fiesp, do qual sou membro, e tenho algumas posições de direção. E é muito importante enxergar que algumas dessas entidades, sejam elas grandes, monolíticas como a Fiesp, ou menores como uma CONAGE ou como a Associação de Jovens Empresários, são muito importantes para mostrar o que determinado grupo quer. E muitas empresas deixam de prestar atenção nisso. Esse é um dever cívico que não só nos deixa mais próximo da democracia e dos mecanismos de representatividade, mas pode, de fato, melhorar a situação da nossa própria empresa. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que o processo político eleitoral ele é muito bom para ajudar a aprender a avaliar riscos. Tem um caso muito curioso de uma eleição da qual eu participei, na qual eu fui procurador, porque o estatuto exigia procuração para voto, quando o presidente das entidades podiam estar presentes. E eram entidades associadas, uma entidade mãe, o voto era feito por procuração,
E nesse caso nós avaliamos rigorosamente, em detalhe, quais eram as regras do jogo. O estatuto social da entidade-mãe, todos os requisitos, regimento interno. Eu não sou advogado, mas aprendi mexendo com eleição que as regras do jogo são muito importantes. E a minha formação em economia é muito voltada para análise de incentivos, né, que são as normas, as regras não escritas. E a gente precisa entender como isso funciona. Então, nesse caso específico, de avaliação de risco, nós entendemos que nós tínhamos a maioria dos votos, mas existiam formas da diretoria que estava na situação na ocasião anular alguns dos votos por tecnicalidades. Apesar do espírito democrático ser muito importante, naturalmente, algumas dessas coisas acontecem. Então eu fui lá para a reunião com 4 procurações, contra uma procuração do outra chapa. No final das contas, 3 das nossas procurações foram invalidadas por questões técnicas, e no final das contas foi um voto para cada lado. Acabou no cara ou coroa. E aprendi uma lição muito importante disso, que você precisa saber quais são os riscos que você está tomando. E se uma coisa der errado, qual é o próximo passo, né? Qual é a sua estratégia? Não só a sua estratégia dominante, que você vai executar, faça chuva, faça sol, mas quais são os seus planos B, C e D? Você vai deixar o negócio chegar na moedinha? Avaliação de riscos, né, Mário? Exatamente. Até onde está disposto... A moedinha é o famoso 50%, né? Todo mundo tem para tudo 50%, geralmente. Né? Exatamente. Você vai deixar chegar na moedinha, e se chegar na moedinha, quem que vai estar jogando essa moeda? Então tem algumas dessas coisas que você aprende no processo para estar bem preparado e já prever todas as situações. Isso acontece muito quando tem critério de desempate, por exemplo, em eleições de grupos de associações ou de entidades, de confederações e assim por diante. Entender muito bem os critérios de desempate. E na nossa vida, por uma questão de planejamento mesmo. Entender os cenários, fazer análise de cenários. O que acontece se o meu plano não der certo? É muito importante o que você está falando, porque você está explicando algo que toda pessoa, toda e qualquer pessoa deveria prestar atenção, né? Afinal de contas, qual é o próximo passo? O próximo passo pode ser a queda para um precipício, né? Das ações que nós tomamos. Ação e reação, você está falando também um pouco disso, né? O que eu vou fazer e quais são as consequências desse ato. Mário, eu queria mexer um pouco nessa conversa, eu queria saber contigo qual a diferença entre inimigo e adversário. Essa é uma boa pergunta, Thiago. É uma boa pergunta pela seguinte razão. Muitas vezes, quando nós estamos num processo competitivo, e algumas pessoas são muito competitivas, isso daí você pode detectar do jogo de tabuleiro até argumentos na mesa de almoço, né? E esse ambiente de competição aflora, muitas vezes, um lado negro nas pessoas, de vitória a qualquer custo. O processo democrático ele foi desenvolvido para dirimir esse tipo de dúvida, esse tipo de problema. Ajudar pessoas a chegarem a conclusões. Seja ele um processo democrático numa entidade ou política mesmo. Hoje em dia, nós temos tido uma tendência à polarização. E isso é um ponto importante para os nossos ouvintes aí prestarem atenção, porque isso não se aplica só a eleições. É um sentimento cultural que transcendeu as eleições. Mas quando a gente quer tomar uma decisão, a gente precisa conseguir se colocar no sapato, como dizem os americanos, no sapato do outro lado, né? Entender a visão de mundo do outro lado para chegar numa decisão conscienciosa. Caso contrário, o que deveria ser uma disputa entre adversários pode descambar para uma disputa entre inimigos, onde os dois lados se recusam a se falar. Nós observamos nas eleições desse ano um cenário parecido. A diferença é o ódio que foi gestado nos últimos anos, e não é só desse ano, o negócio já vem montando faz muito tempo. Situações como cenário sendo construído. Situações como essa raramente acontecem do dia para a noite, mas nós vivemos nessa última campanha eleitoral uma campanha de ódio. Inclusive, é uma situação na qual não é isolada no Brasil. Nós temos a impressão, muitas vezes, de que, pelo tamanho do nosso país, ou por nossa língua mãe ser o português, e não uma língua que é falada por muitos outros países, que nós somos isolados do resto do mundo. Isso não é verdade. Na verdade, o que acontece é que nós estamos vendo aqui uma polarização que é a regra no mundo inteiro. Muito se discute por especialistas
qual é a razão dessa polarização, mas ela existe. E quando essa polarização existe, aumenta a chance de você enxergar o seu adversário como inimigo, o que prejudica profundamente qualquer processo eleitoral, na verdade prejudica qualquer processo decisório. Por quê? No momento que você começa a focar mais nas falhas do seu adversário e não nos seus méritos, você corre o risco de deixar boas propostas passarem. Você se posiciona contrário a determinadas coisas. Para um processo eleitoral isso é particularmente ruim, porque no final do processo eleitoral alguém sai vitorioso. E o outro lado tem a obrigação de reconhecer a vitória. Até claro, porque se você construir um inimigo e esse inimigo chegar ao poder, a coisa pode não ficar legal. Por exemplo, aquele profissional com quem você atuava e que você era par profissional e um belo dia ele virou seu chefe. exatamente. É um pouco essa sensação. Também tem que tomar esse cuidado, né? Isso pode dar um freio nessa questão da maldade, do entender o outro como inimigo e não como um adversário ali, né? Do ponto de vista pragmático, são duas razões. A primeira é exatamente essa, uma questão de autopreservação, né? Porque uma vez findado o processo e a outra pessoa virou representante, virou um político eleito, quer que seja, você não quer ter criado um inimigo. Sim. Adversários se reconciliam. E a segunda razão é pela qualidade do próprio processo. Quando a disputa vira uma briga, a tendência que você tem é que a pessoa que eventualmente se elegeu ou foi colocada numa posição de poder, ela tende a, como os americanos os americanos usam o termo chutar a escada, né? Que é chega lá em cima e chuta a escada para ninguém mais conseguir chegar. E isso acaba corroendo o processo democrático. No ponto de vista público, corrói a própria república. Porque as pessoas começam a olhar mais para o seu próprio grupo do que para o mundo como um todo. E isso é um perigo muito grande. Para falar do caso americano, que eu acho que está um pouco mais distante nosso, as pessoas conseguem analisar com um pouquinho. Os americanos são os reis do networking, do marketing, do grupo. Você falou sobre boicote. Nos Estados Unidos, quando a carne aumenta, a gente sabe, as donas de casa param de comprar carne. Em 2, 3 dias está tudo estabelecido, né? Eles entendem isso. Essa Isso sensação de dever cívico e associativismo é muito forte lá. O associativismo é mais forte na Europa, inclusive. Porque nos Estados Unidos você tem a questão do individualismo, que é muito presente e muito profundo na cultura deles. Mas o que dá para a gente observar nos Estados Unidos, em particular em relação à política, que é algo que tem transbordado para o resto da sociedade, é o fato de que republicanos hoje em dia são mais radicais do que eles eram há 20 anos atrás. Democratas hoje em dia são mais radicais do que eles eram 20 anos atrás. Você tem posições do atual presidente americano, assim como do George Bush, e o George W. Bush, que foi o último presidente americano, que são muito mais radicais do que posições do Reagan, que é visto por alguns como o grande ídolo do Partido Republicano. Você viu? Você até pulou o Obama aí no meio do caminho, porque um democrata foi quase um acidente ali nessa trajetória do Bush pai, Bush filho, e aí tem Bill Clinton, e aí entrou ali depois, Bush, né? Bush filho, Obama e agora Trump. Então eu pulei de propósito o Obama, porque com relação aos republicanos, esses últimos dois foram muito mais radicais do que o Reagan. Agora, o mesmo vale para os democratas. Eu ia falar do Obama agora mesmo, inclusive. A presidência do Obama, você pode dizer que é um ponto fora da curva, tá? Mas o Bill Clinton já tinha tendências muito liberais e o Obama teve tendências extremamente liberais. Pessoas chegaram a chamar o Obama de socialista. E não nos esqueçamos que um dos candidatos nas primárias do Partido Democrata foi o Bernie Sanders, que se declarava socialista. Então você pode ver aí que existe uma tendência à polarização. E uma tendência à polarização que acaba sendo prejudicial para o próprio sistema. No caso dos americanos, já fazem 3, 4 anos que você constantemente chega na hora de votar o orçamento e trava. Não por razões coerentes, mas simplesmente porque republicanos se recusam a apoiar democratas e vice-versa. E aqui no Brasil nós estamos caminhando com a ideia do antipetismo, com a ideia da resistência ao Bolsonaro. Nós estamos caminhando aqui, se não tomarmos cuidado, para uma sociedade rachada.
E isso prejudica imensamente o processo eleitoral, porque você não consegue eventualmente compor governo. Agora, antes da gente ir para o rápido intervalo, eu vou deixar essa pergunta, na volta para o último bloco você responde. Tá ok, acabaram as eleições, todo mundo sentiu aquela ressaca, né? Parecia que teve uma noite de bebedeira daquelas, e aí teve que voltar para o trabalho e encarar aqueles colegas de trabalho que estavam votando contrário a você, né? Agora, como restabelecer essas relações pós-conflitos como esse? Estou perguntando isso porque você também é especialista, né, em gestão de crises. Responde para a gente no próximo bloco, tá ok, Mário? Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para o último bloco aqui do programa Conexão Corporativa. Até já. Você está ouvindo o programa Conexão Corporativa. A apresentação do jornalista, consultor de comunicação e networking, Tiago Hermano. Voltamos para o último bloco do programa Conexão Corporativa, aqui na Rádio Mega Brasil. Hoje o Mário Lewandowski, que é um especialista em eleições, estratégias, análises, gerenciamento de crises, planejamento, ele está trazendo muitas informações para a gente aqui que podem ser úteis. Está falando aqui sobre política. E olha como política ela está dentro da nossa vida no dia a dia, a gente prefere desprezar esse termo, né? O Mário já falou um pouco sobre grupos, sobre influência, já falou sobre confiança e desconfiança. Vou começar, vou inverter. A gente passou aqui de eleição para associação até reunião de condomínio, né? Exato. Aqui a gente fala, não está falando de tudo. Afinal de contas, o nosso papo tem sempre conexão com network, com relacionamento, com conexões entre pessoas. Por falar em conexões entre pessoas, no bloco anterior eu deixei uma pergunta e aí eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. Bom, como em todo tipo de grupo que tem fragmentação, eu acredito no A e não acredito no B, chega um dado momento que isso tem que parar. E geralmente isso acontece nas eleições políticas com as eleições. Quem foi eleito, quem ganhou, ou quem realmente foi escolhido pelo grupo, né? Os líderes naturais. Isso acontece também tanto na sociedade quanto em empresas, né? E aí, Mário? Acabaram as eleições, eu briguei com um coleguinha de trabalho, eu briguei com mamãe, com vovó, com titio, que eu achei que eles eram isso e aquilo, e agora está decidido. Temos na empresa um novo presidente, temos no país um novo presidente, temos na associação, no grupo, ou lá no nosso coletivo de amigos, um novo líder. Como lidar com isso sem frustração e resolvendo e fazendo parte? A primeira coisa que eu acho que é importante dizer é que no ambiente corporativo ou profissional, todos nós devemos tomar muito cuidado quando nós falamos de política, né? Toda empresa tem a sua própria política interna com relação à política partidária. Então, o primeiro comentário é muito cuidado com ânimos inflamados profissionalmente, especialmente dependendo do que você faz, qual é o seu trabalho. Isso é claro para as pessoas que correm risco, ou que trabalham com o poder público, que sabem que uma posição mais inflamada pode prejudicar os negócios, mas não é tão claro para as outras pessoas que não trabalham em posições próximas ao poder público. Grupos de amigos, famílias, né? A campanha hoje em dia ela vem através do WhatsApp. Essa daqui foi a eleição do WhatsApp, invariavelmente. Das redes sociais, pois é. Então, assim, as pessoas trouxeram para dentro o debate político. Muitas vezes, e eu falo isso sem querer ofender ninguém, porque eu sei que o termo é pesado, mas a verdade é que nós não temos muita maturidade política como cidadãos brasileiros. Por muito tempo nós ignoramos ou deixamos de lado o processo eleitoral. Elegemos piadas ao invés de políticos. Mas por que isso, hein, Mário? Nós somos... Eu não vou entrar no mérito sociológico aqui, até porque foge um pouquinho do meu escopo. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: muitos de nós estamos aprendendo agora a lidar com eleições e política. Mas também não é contra o sistema? Seria um pouco isso? O contra o sistema não deixa de fazer parte do próprio sistema, né? A democracia, ela se retroalimenta e as posições que hoje em dia nós achamos são novas, na verdade, em algum momento na história, se for fazer uma análise historiográfica aqui, você tem casos similares no passado.
Claro, a história, por mais que a história se repita, não é exatamente igual e sempre tem suas particularidades. Mas nós já tivemos uma eleição que foi pautada por outsiders. Né? No começo da década de 90 teve uma dessas, por bem ou por mal, independente do que achem de alguns políticos no passado, nós tivemos diversas eleições no qual alguém com perfil mais empresarial acabou se destacando e se elegendo. A Prefeitura aqui de São Paulo foi o caso, com o Dória. Isso acontece com certa frequência. Muitas vezes, inclusive na década de 90, o PT foi esse símbolo, esse bastião de não establishment, né? Então é um negócio cíclico, acaba acontecendo. Mas a verdade é que pouco nós nos engajávamos antes, ou muito menos do que hoje. Porque a campanha antes estava fora de casa. Agora a campanha foi trazida para dentro da nossa vida. E aí, como fica isso na empresa, em casa, com a família, com os amigos? Então, o primeiro passo é que as pessoas deviam ter tomado muito, sabe aquela discussão de, já começou errado? As pessoas deveriam ter tomado muito cuidado no processo eleitoral. Teve gente que já se deixou levar, e eu me incluo nessa. Tive algumas brigas homéricas na minha família, porque na família a gente está no um ambiente caseiro, né? E o pessoal vinha cutucar. Até brinco com alguns amigos meus que trabalham profissionalmente com política, que nós só somos profissionais fora de casa, né? Dentro de casa, a nossa opinião é uma opinião não política vale como a dos demais. Então, eu digo isso para dizer o seguinte: todo mundo passou por momentos de ânimos exaltados nessa última eleição. Isso casa muito bem com outra discussão, que é uma discussão de fake news, de credibilidade das notícias. Porque teve muita notícia que acabou cruzando, notícias Foram as eleições da desinformação, né? Então, isso acabou fazendo com duas coisas. A primeira é que as pessoas tinham posições diametralmente opostas e ambas se fiavam em alguma fonte, crível ou não. E a segunda questão é que a campanha entrou dentro do celular de todo mundo. Dentro da casa, dentro da mão, dentro da cabeça de todo mundo. É mais ou menos como se a Voz do Brasil aparecesse, você mudasse o canal de TV, tivesse em todos os canais ainda uma imagem lá e o som saindo. Ou seja, eles entraram na máquina que está mais próxima de nós, né, que é o celular. Eu diria que é mais, eles entraram na nossa cabeça. Tá? Eles não, eu não posso me excluir disso porque eu estava fazendo campanha também. Então fica aqui, no marketing político, a microsegmentação é a palavra da tendência. É a palavra do momento. Você falar para as pessoas exatamente o que elas querem ouvir. Tá? E isso é um negócio que, profissionalmente falando, ele é utilizado desde da comunicação corporativa, como muitos de vocês aí, nossos ouvintes, podem utilizar a microsegmentação nas campanhas de venda de produtos ou serviços seus. Inclusive, esse é o ápice da comunicação no momento. Na política, isso também foi utilizado. E você acaba atingindo as pessoas em momentos onde elas estão mais suscetíveis a receber uma determinada mensagem. E a qualquer momento do dia, com uma mensagem específica feita para aquela pessoa. Isso acabou gerando uma credibilidade, uma confiança maior. Muito se fala sobre manipulação. Tá? A palavra é uma palavra carregada de conotação negativa. Tá? Mas a única forma de se combater isso é com uma busca incansável por mais informações. A melhor forma de você combater a desinformação é procurando mais fontes. E conseguindo, e essa eu sei que é a parte mais difícil, é fácil falar e difícil fazer, mas conseguir abaixar os ânimos quando os ânimos se esquentarem. Porque, invariavelmente, a discussão política ela se torna uma discussão figadal, uma discussão emocional. Isso acontece em qualquer momento, é por isso que existe jingle em campanha. Mas política é razão ou tem muita emoção no meio? No final das contas, voltando lá para o primeiro ponto, para a gente fazer um círculo completo, política é credibilidade. E credibilidade, como qualquer gestor de marca vai dizer, é um assunto que ele é principalmente emocional, com tons racionais em termos de busca de coerência. Tá? Mas no final das contas, a gente escolhe. Existem diversos estudos que comprovam que você escolhe se você confia ou se você gosta de uma pessoa, ou de uma marca, ou de uma ideia, no seu primeiro contato com ela. Depois é mais um trabalho de justificação do que um trabalho de conhecimento por si só.
E isso vale não só para política, mas para qualquer coisa. Com certeza os nossos ouvintes aí, todos na sua empresa, discutem como que eles vão convencer cliente a comprar. Na política não muda. É a mesma forma. A questão é que assim como os seus clientes nas suas empresas deveriam pesquisar preços, pesquisar qualidade e entender o produto que eles estão comprando, na política os eleitores e os cidadãos deveriam fazer a mesma coisa. Olha, tem muita história para a gente ir para a reta final do nosso programa, Mário. Percebe-se muito que o brasileiro gosta de histórias. O brasileiro é um noveleiro. O brasileiro gosta de novela, gosta de trama, de drama. E tanto que muitas pessoas se comportam parecendo como estão numa novela. Muitas vezes em situações de traição ou de risco. É interessante isso. É o nosso sangue latino. O nosso sangue latino tem essa história. As informações, as fake news que foram criadas nessas eleições e em outras mais, elas muitas vezes servem para desinformar, né? Vamos lá, queria pedir para você uma dica de ouro. Eu não sei se você vai conseguir colaborar com isso com profundidade, mas como não ser engolido por um ambiente que está tentando ali criar autoafirmações para você? Como ter uma percepção de fora? O Mário, como é que o Mário faz para não entrar? Primeiro é bom deixar claro que fake news sempre existiu, sempre haverá. Tá? Exato. Catarina Grande, eu vi um historiador em Paraty, na feira literária, falando disso. Catarina Grande, Nicolau II, todos escreviam bilhetinhos e saíam distribuindo, difamando as pessoas e diziam, eu não, jamais fiz da mesma forma que no passado também já tinha uma coisa parecida com mime, tá? Porque cartoons políticos são uma das formas mais antigas de se trabalhar política e de se trabalhar difamação e ridicularização. Então isso é um negócio super comum. O que mudou nesses últimos anos para cá é a forma de distribuição. Nós conseguimos atingir as pessoas que são mais suscetíveis. Tá? Isso mudou de fato. E isso é muito em função dos algoritmos das redes sociais. Algo que oferece conveniência para a gente em determinados momentos da vida. Toma ali de graça. São um atentado à nossa privacidade do outro lado. E nos deixa exposto para essas investidas manipulativas de comunicadores. Eu não me incluo fora dessa. O que eu gosto de, como eu brinco com os meus amigos, o que me ajuda a dormir à noite, é o fato de que eu estou criando um desafio para as pessoas superarem. No sentido de que, né, Mário? no sentido de que a realidade é algo muito líquida, como diria o Bauman, né, hoje em dia, alguns filósofos. A realidade ela é interpretativa. Eu gosto de fazer a seguinte metáfora. A realidade é como se fosse um poste. E cada um de nós está vendo o poste de um determinado lado. O lambe-lambe que você está vendo desse lado aí não é o mesmo lambe-lambe que eu estou vendo do lado de cá. Então, assim como esse nosso poste que é a realidade, como que a gente faz para entender melhor e ser mais vacinado contra a fake news? O melhor caminho é conseguir receber informação de todo o escopo. Então, você perguntou como que eu, Mário, me defendo disso? Isso. Eu curto e compartilho. Compartilhar nem tanto, porque daí é uma questão de exposição, mas eu curto e eu sigo todos os veículos de informação que tem algum tipo de repercussão, independente de ser de esquerda ou de direita. Eu ativamente trabalho para furar a minha bolha. Então eu estou constantemente conversando com amigos meus, tanto da esquerda quanto da direita, que são políticos, que são apolíticos. Eu tiro 2, 3 minutos do meu dia no Facebook e no Instagram todo dia para procurar alguma página nova de um assunto que eu não vejo nos últimos 2, 3 meses. Dessa forma, eu confundo os algoritmos que tem no Facebook, que tem no Google, dos quais a internet sobrevive hoje em dia, onde eles não conseguem me posicionar claramente como A ou B. Dessa forma, eu recebo todas as informações e eu vou dizer uma coisa, Thiago, é um trabalho que não é fácil. Eu provavelmente recebo muito mais besteira do que você recebe ou do que uma pessoa normal vai receber. Mas essa confusão e essa cacofonia, essa barulheira, é mais próxima da realidade do que uma mensagem clara e limpa. E verdadeira muitas vezes, porque o verdadeiro se misturou ali e aquilo que está acontecendo naquele grupo de WhatsApp é muito mais palpável acontecer, ocorrer daquele jeito do que
como foi projetado dentro de uma realidade, né, da criação da realidade. A gente volta lá atrás para o primeiro ponto que a gente discutiu, que foi de confiança e credibilidade. Você tem que ter uma certa desconfiança de tudo que você recebe. Especialmente, você precisa entender de onde vem, qual é a finalidade daquela informação, e nós precisamos confiar nas instituições. Que está complicado. Tá Tá bem complicado. Independente isso dá uma discussão inteira de mais algumas Exato. horas. Mas nós precisamos confiar nas instituições e desconfiar das fontes das nossas informações. E ativamente correr atrás. A democracia ela não cai no nosso colo. A república e a democracia não são presentes dados. A nossa geração, muitas vezes, por não ter visto o custo da democracia, e muitas vezes a gente vê o custo das eleições e acha que é muito caro, na verdade, faz ideia do custo da falta de liberdade. Né? Na verdade, eles não fazem ideia do custo que nós precisamos para fazer a manutenção, tanto de não só de dinheiro, né? De dinheiro e de tempo e dedicação. Enquanto nós não estivermos constantemente engajados na política e enquanto nós não compreendermos que são as nossas ações dentro das nossas empresas, nas associações de bairro, nas associações de esportivas que sejam, enquanto a gente não entender que nós somos, por excelência, animais políticos, e nós entendermos que uma dose de desconfiança é sempre positiva, ao mesmo tempo que uma busca incessante da verdade é necessária, nós vamos continuar capengando aí, sendo vítima de muita manipulação. Bom, Mário, esse tema ele é profundo, ele é denso. Claro que eu vou te convidar para um próximo programa, para a gente falar mais sobre essa temática, que ela é muito interessante. Eu acho que é a primeira vez que eu tenho um contato com essa perspectiva política, vida real, vida profissional, como você está trazendo aqui. Queria pedir para você aquele desafio. Quais são as dicas finais que você pode dar para os nossos ouvintes trazerem os benefícios da política para a sua vida e não acharem que tudo que é política é ruim, né? E, na sequência, eu quero saber um pouquinho sobre, que você deixe os seus contatos aqui. Vamos para a reta final do programa. Tá, então, primeiro deixa eu só reforçar aqui, como cidadão, todos nós temos a obrigação de buscar a verdade, receber o maior número de fontes possíveis, tá? Ou a subscrever o maior número de fontes possíveis, de ambos os lados, para fugir da bolha. Segundo, temos que ter uma desconfiança perene, que é necessário na política, mas temos que ter o coração aberto para conseguir superar essas desconfianças e trabalhar em conjunto quando isso é necessário. E terceiro, e aqui lembrando que política é um termo muito amplo, ok? Diz respeito à maior parte das relações humanas, eu queria deixar aqui para os nossos ouvintes uma frase, uma citação que eu adoro, que é do Otto von Bismarck, o chanceler responsável por unir todos os estados quebrados da Europa Central em uma grande potência que hoje em dia é uma das maiores economias do mundo e reconhecida por se reconstruir vez em vez de novo, que é a Alemanha. O Bismarck ele tinha duas frases muito importantes. A primeira delas, eu discordo veementemente, mas eu repito para vocês, que as leis são como as salsichas, você não quer saber como elas são feitas. Vou discordar dele e dizer que nós precisamos, numa democracia, saber como as leis são feitas. E a segunda e mais importante para todos aqui é que a política é a arte do possível. Então, a política não serve para chegar em ideais. Ela serve para chegar num consenso ou em um meio termo para que a sociedade consiga continuar sobrevivendo de forma harmônica. A política quebra quando ela deixa de ser uma ferramenta de tomar decisões. Ou quando ela vira briga. Os líderes que o ouçam, né? Também. No ambiente corporativo é exatamente isso. Quando você acaba não entendendo isso, você perde a liderança, você perde ali aquilo que seria o início. Começar a liderar, começa por aí, né? A parte política antes, como você se relaciona com os seus pares, com quem está acima, e claro, como você vai fazer a gestão para que todos que estejam abaixo falem que você é o máximo. Você
é um líder, você é um bom político. Não é isso, Mário? Exatamente. Bom, espero que todos aí ajam como político na sua vida pessoal, não o lado ruim, obviamente, que todos estão mais do que cansados de conhecer, mas que sejam os políticos que vocês gostariam de ver lá no Congresso, negociando de forma honesta, objetiva e entendendo que divergências ocorrem. Bom, Mário, muito obrigado pela presença aqui no Conexão Corporativa. Antes de encerrar, eu gostaria de pedir para você deixar o seu site, o site da sua agência, da Contra-Ataque. Bom, fica a sugestão aí para que qualquer um quiser conversar um pouco mais do assunto. Eu gosto muito do assunto. Marketing estratégico. Nós trabalhamos na Contra-Ataque especialmente com marketing e inteligência, processamento de dados e estratégia. O site é www.ctratk.com.br ou contraataque.net. Mas jogando no Google Contra-Ataque Inteligência e Marketing, você certamente nos encontra. E para conversar sobre eleições, para discutir possibilidades e estratégias dentro da sua própria vida relacionada às eleições, eu fico à disposição aqui porque é parte da minha missão nesse mundo aqui de ajudar a democratizar a mentalidade e a vida dos nossos amigos. Muito obrigado, Mário. Bom, antes de encerrar o programa, eu quero agradecer a produção e mesa de som, Amanda Tamura, e na direção, Marco Antônio Rossi. Eu sou o Thiago Hermano, jornalista networker, e todas as semanas nós temos um encontro especial com um convidado ou um convidado especial aqui também no programa para falar sobre relacionamento, marketing, pessoas, conexões humanas e como isso está envolto a negócios, a carreira e a outros ambientes que a gente acaba nem percebendo. Porque para nós, relacionamentos valem mais, muito mais do que apenas dinheiro. Ficamos por aqui e até a próxima semana. Termina aqui Conexão Corporativa, um programa que analisa como relacionamentos podem valer mais do que dinheiro. A apresentação de Thiago Hermano, jornalista, consultor de comunicação e networking. Conexão Corporativa é apresentado todas as quintas-feiras às 5 da tarde, com reapresentações às sextas às 10 da manhã e às segundas às 7 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.